Bom, você consegue colocar ali? Bom, meu nome é já me apresentaram, né, Márcio Carvalho. Eu queria dizer que é uma satisfação enorme estar aqui com vocês por algumas razões. Primeiro, por estar colaborando com a luta dos trabalhadores, é óbvio. E, em segundo lugar, porque a minha irmã é enfermeira lá em Cuiabá e é do sindicato, o que depois eu vou tirar umas fotos aqui para mandar para ela. E ela, infelizmente, não está mais podendo viajar e participar ativamente do sindicato, fruto das questões particulares, das doenças da filha dela e do esposo, mas é sempre bom a família estar colaborando. Acho que tem que baixar um pouquinho o microfone, só para não dar eco. Bom, o que eu estou me propondo a fazer aqui com vocês, desculpa a mesa, vou tentar interagir mais com o público, é passar algumas informações. O Adair, o Castanha, que mesmo não estando aqui, queria agradecer ele, ontem eu falei com ele, falou que está hospitalizado, eu passei para eles o PDF por WhatsApp dessa apresentação, que com certeza não vou conseguir chegar ao final dela pelo tempo, até para a gente conseguir colaborar, mas eu queria muito que vocês me questionassem sobre as coisas da apresentação. Por quê? Porque não adianta a gente formular uma apresentação que não tenha lógica com a vida real do público. Tem que ter isso, vocês têm que sair daqui agregando algum conhecimento ou questionando alguma dos números, dados que eu vou passar, até para conseguir fazer com que a prática de vocês seja uma prática organizativa, informativa, colaborativa para a classe trabalhadora. Podemos fazer esse acordo? Márcio, estou com dúvida, levanta a mão, não tem problema, vamos fazer uma coisa muito informal aqui, não é uma palestra, eu não sou algo, né, fora do comum, sou um trabalhador que pesquisou sobre redes sociais e traz alguns elementos e algumas críticas. Márcio, como é que você formulou essa apresentação para a classe trabalhadora? Foi a pedido do presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, o Antônio Neto, que é presidente do Sindicato do Processamento de Dados lá de São Paulo. Eles fizeram 5 congressos estaduais e pediram para que os congressos fossem mais formativos, e eu fui aos congressos falar um pouco sobre redes sociais. Mas minha área, meu tema é educação e, por acaso, é juventude também. Ontem entreguei a minha dissertação. Mas vamos lá. Primeira questão é a questão de contexto, tá, gente? Não existe como a gente falar de comunicação sem saber o contexto que nós estamos vivendo. Porque, inevitavelmente, o público ou as pessoas com quem a gente quer se comunicar estão vivendo num contexto e estão reagindo sobre esse contexto. O contexto é de crise econômica, crise de representatividade institucional e, na minha avaliação, isso é uma avaliação pessoal minha, a classe dominante tem uma unidade mínima, que é garantir os lucros e os privilégios, e a classe trabalhadora, no Brasil, ainda fragmentada. Seja pelas disputas, sejam por uma parte da classe trabalhadora não querer se organizar, seja pela influência da mídia, seja diversas influências, né? Como dizem alguns pesquisadores, nós somos resultado de múltiplas determinações. Não vou falar de todas as determinações, mas algumas delas, as mais importantes, são essas. O que eu quero que vocês entendam é que existe uma crise de representatividade institucional. O que é isso? A população brasileira não acredita nas instituições. Ela olha para as instituições e duvida delas, entre elas os sindicatos. Correto? Mas é política, Márcio. É eleitoral. É os partidos. São também. E eles ganham potência na nossa mente essa questão dos partidos por causa da influência da mídia. Mas é tudo. A gente duvida dos jornais, a gente duvida da imprensa, a gente duvida da justiça. Uma das coisas mais importantes que tem acontecido nos últimos tempos, e aí se vocês puderem, uma hora a gente pode conversar, eu vou deixar meu WhatsApp para vocês, é verem que a justiça brasileira cai a confiança nela a cada dia que passa. Já foi a principal instituição, do ponto de vista da confiança, e hoje é uma das últimas.
Mas aí o pessoal é descrente, né? Fala, não acredito no Márcio. Então vamos lá, vamos para a pesquisa. Ibope Inteligência, referência do ano 2015. Esse é o índice de confiança em pessoas e grupos sociais, essa é a média, e essa é a confiança nas instituições, média geral, né? Aqui, não vou falar de tudo isso, mas basicamente o que eu quero que vocês entendam é que a confiança de 0 a 100 do brasileiro nos sindicatos é de 41. 41. Ah, Márcio, mas está ruim. O Corpo de Bombeiros tem 81 e os partidos políticos têm 17. Está na média. Não está tão ruim assim. Mas é óbvio que é um índice baixo. Eu que sou professor, não sei se algum de vocês passou com média 4 na escola. Não dá, né? Márcio, mas isso tem a ver com o nosso trabalho? Tem a ver com o nosso trabalho, mas não é responsabilidade de vocês melhorar ou piorar esse índice. Ele tem a ver com a conjuntura de 200 milhões de pessoas, mais de 200 milhões de pessoas, e a percepção que elas têm sobre as instituições. É óbvio que a nossa ação tende a melhorar. Cada vez que você se aproxima mais da classe trabalhadora, de forma positiva, é óbvio, né? Porque às vezes você se aproxima e acaba queimando o filme. Mas se você se aproxima de forma positiva, a tendência é melhorar isso. Melhorar esse índice. E aqui depois, para quem gosta de brincar de fazer comparação, eu deixei aqui, mas eu queria... Desculpa. Eu queria falar de 2 índices. O primeiro é a confiança entre homens e mulheres nos sindicatos. As mulheres confiam mais, como vocês podem ver ali. Isso é um ponto positivo, do ponto de vista da construção e principalmente pelas questões de gênero que a gente tem discutido no sindicato. Quer dizer que nós estamos avançando em alguns pontos. Aí eu vou fazer uma pergunta, e por idade? Os jovens confiam mais ou menos nos sindicatos? Podem repetir? Não. Os jovens confiam mais. E aí fala, será? Bom, qual é a explicação sociológica para isso? Quando o sindicato atua, ele atua pela superação de alguma coisa, correto? Nenhum sindicato que eu conheço, a não ser os patronais, né? O sindicato de trabalhadores luta para superar as condições de opressão da classe trabalhadora, não é isso? Para melhorar a condição de vida, não é isso? Se alguém está lutando para conservar alguma coisa, aí, gente, rediscute a sua vida. Porque ninguém aqui é conservador, nenhum sindicato de trabalhador pode ser conservador ou reacionário, né? Ele luta pela superação. A juventude está mais disposta a superar, porque ela vivencia as condições de opressão com muito mais ênfase, ou seja, ser jovem no Brasil hoje não é uma coisa fácil, porque se você é mais novo, o mais velho vai enfiar o dedo na sua cara e vai falar assim, você não tem experiência, porque é isso que acontece na disputa do mundo do trabalho, você não tem experiência, você tem que ganhar menos, correto? Agora, se for um jovem negro, for um jovem negro homossexual, se for um jovem negro homossexual de periferia, porque vai acumulando preconceitos e vai acumulando barreiras sociais impostas pelo conflito, pela luta de classes, que essa juventude, ao dizer, se alguém disser para ela o seguinte, vamos mudar alguma coisa, ela nem sabe o que é, mas vamos, né? Por quê? Porque na condição atual não está dando. Ainda mais agora com a mudança na legislação trabalhista, essa questão de trabalho intermitente e tudo mais, isso impacta diretamente na vida da juventude. Então, cuidado, gente, com preconceito geracional aí, dizer que os jovens não querem, porque eles estão mais dispostos. E quem é mais velho, está acostumado já com a tradição, tende a querer não mudar as coisas, porque já se sente confortável com um certo domínio da realidade. Pode? De volta.
Bom, se esse pessoal pode descambrar para a direita para algo mais reacionário. Isso tem a ver, pela minha pesquisa de juventude, tem a ver com a realidade concreta, certo? Esse cidadão, ao vivenciar experiências, ele opta por caminhos, correto? Para mim, quando você fala reacionário de direita, para mim a lógica é você muito mais Caiado, Bolsonaro e essas coisas, do que um centro, certo? Então, não tendem a ir mais por isso. Eles podem bradar, gritar nas redes sociais, mas isso é pela polêmica das redes sociais, não tem a ver com postura de vida. Por quê? Porque esse cidadão, quando ele entra num ônibus e que ele vê que ele não tem condições de comprar um carro, e ele vê, né, a direita rica, milionária, né, passeando de helicóptero e assim por diante, ele sabe que tem uma distância real. E a opção dele é ou dizer, eu quero uma igualdade, ou ele dizer o seguinte, eu quero ser aquilo e eu vou abominar a minha trajetória de vida. Mas aí é o concreto que vai mostrar, e são disputas sociais. Isso é uma coisa que a gente tem que, nos sindicatos, entender. Inclusive, eu acabei de ler uma matéria do Márcio Postman, que ele acabou de escrever um livro sobre isso, e já está disponível, PDF e tal. Eu acho legal todo mundo ler, porque é exatamente essa disputa. Eu trabalhei no governo federal com o Gilberto Carvalho. E o Gilberto, quando eu entrei na Secretaria Nacional de Juventude, ele falou o seguinte, nós precisamos disputar, né, a consciência dessas pessoas que estão saindo, né, da extrema pobreza para uma suposta classe média, que é a exceção da classe trabalhadora. Nós temos que disputar essas pessoas. Não conseguimos fazer isso do ponto de vista concreto, né, dentro da estrutura de governo, mas isso é uma questão da luta de classes, que vai precisar ser feita. Né? Nós temos 200 milhões de habitantes. Quando nós chegar a 400 milhões de habitantes, do jeito que a estrutura organizacional, né, pública do Brasil vai ser um caos, porque não vai dar conta de atender todo mundo. Tal. Já teve a reforma do ensino médio, nós já vamos ter grandes problemas, a minha categoria, né, que são os professores, daqui a 5 anos nós vamos estar formando jovens que não vão ter aula de história, nem de geografia, nem de biologia, química e física no ensino médio. E isso é muito ruim, muito ruim. Essa nova geração, que não vai ter os elementos que essa que está aí agora tem, essa pode se abraçar numa coisa mais extremada. Mas quem tem noção mínima de história, mínima de correlação de forças, que entende, que viu a estrutura do país e como é que as coisas mudaram, esse pessoal eles optam pela não política, mas não caem no colo da direita. Mas aquele que não tem informação, se a gente não conseguir reverter essas coisas da reforma do ensino médio, essa que não vai ter nenhuma, essa vai estar muito próxima. Não sei se eu consegui responder. Então, o que eu quero falar para vocês? E aí tem que entender, tá, gente? Oi? Com relação a esse índice aí de maior credibilidade das mulheres do que os homens nos sindicatos, claro que o estudo foi feito envolvendo todas as categorias, né? Sim. Mas nós da saúde, na verdade, o percentual de credibilidade das mulheres foi bem alto. Por quê? A nossa categoria, 80% é representado por mulheres. Um outro exemplo, o Sindicato das Costureiras, também o maior número de trabalhadores são mulheres. Então, acredito que tem sindicatos aí que contribuíram para que essa credibilidade fosse feminina, mas tem sindicatos por aí que a credibilidade masculina também vem operando. Não, tem isso também, mas assim, não tem muito a ver com o sindicato, tem a ver como o povo vê. Mas eu estou levando em consideração a confiança nos sindicatos. Sim, nos sindicatos de homens e mulheres, mas não quer dizer que todas aquelas pessoas são sindicalizadas. A sua grande maioria, inclusive, provavelmente não seja. Mas essas pessoas, mesmo não sendo sindicalizadas, quando elas olham para o sindicato, as mulheres dizem o seguinte, eu confio mais naquela instituição do que e os homens disseram que não.
E também tem a ver com machismo, tem uma série de questões, né? Oi? Gostaria de solicitar ao Márcio que deixasse o debate para o final, Márcio, porque nós, 10h30, nós já temos uma outra palestra e nós temos só uma horinha contigo. Então, vamos lá. Vou dar uma acelerada, tá, gente? Desculpa aí. O que eu quero que vocês entendam quando eu trago os números de confiança em pessoas e grupos? Na crise de representatividade institucional, quando o país crê mais nas pessoas do que nas instituições, o papel do dirigente sindical muda qualitativamente. E isso vai ter que ser uma discussão dentro do sindicato, porque já dei muita palestra para sindicalista que ele fala o seguinte, não, só um pouquinho, perfil da fanpage do sindicato pode falar isso, eu não vou colocar no meu perfil. Eu falei para ele, reavalia. De repente sai do sindicato, né? Vai viver uma vida fora do sindicalismo, porque hoje, para a luta da classe trabalhadora, tendo em vista que as pessoas confiam mais nas pessoas do que nas instituições, o cidadão, ele, o Márcio, tem muito mais credibilidade, às vezes, do que postar uma coisa numa fanpage institucional do sindicato, ou da federação, ou da confederação, que você não sabe quem está falando do outro lado. Vocês não sentem, às vezes, uma insegurança? Vou mandar um inbox, uma mensagem para aquela fanpage. E aí a pessoa responde e você pergunta, qual é o seu nome? Porque você quer materializar, você quer saber que é uma pessoa que está do outro lado. Esse é um dado, um termômetro da crise. Então, nas redes sociais, confia-se mais nas pessoas do que nas instituições. Márcio, a nossa fanpage, a nosso perfil do sindicato pode bombar nas redes? Pode, de diversas formas. Mas a tendência geral é que o que é institucional tenha muito menos interações, curtidas, comentários e compartilhamentos do que o pessoal, porque eu quero ver a pessoa. A gente fala que nas redes sociais as relações são horizontais. Vocês sabem o que é isso? Relações horizontais é o seguinte, quando a gente fazia política na década de 90, a relação era vertical. Estou aqui com o Aparecido, certo? Eu estou aqui e o Aparecido está aqui, correto? Aparecido, levanta aí. Relação horizontal. Não há diferença entre nós. Nas redes é assim. Obrigado, Aparecido. Ou seja, eu tenho um perfil, eu posso falar com o senador, eu posso falar com o ministro, eu posso falar com o presidente do sindicato, eu posso falar com o patrão, sei lá o quê. Não existe intermediário, não existe uma relação hierarquizada, ela é horizontal. Se eu entendo que a relação é horizontal, eu confio, eu quero ver uma pessoa do outro lado da comunicação. Estamos entre dois mundos, esse aqui eu coloquei para... Tem muita gente que vende nas redes sociais que... Não, agora com Facebook, Twitter, tal, esqueçam boletim, não façam jornais. Eu não digo isso. De forma nenhuma. Por quê? Porque uma parte do povo brasileiro está na internet, mas uma parcela mais do que significativa não está. E tem uma parcela que está na internet, mas não sabe lidar com ela. E não adianta você querer se comunicar com uma pessoa que não sabe lidar direito com o aparelho, com o aplicativo, com a plataforma. Então, é necessário ainda saber que, do ponto de vista da comunicação sindical, o que é offline precisa existir, é óbvio que precisa melhorar, e aí eu vou contar um caso aqui. Dei uma palestra para um sindicato e falei, vocês têm que conseguir se comunicar de outras formas. Aí o cara fez um boletim até bonitinho, tal, bonitinho entre aspas, né? Porque é boletim de 2 páginas e tinha 60 matérias. Não é nada atrativo. Eu falei, não, tudo bem, melhor ter do que não ter, né? Sempre positivo. Aí o que ele fez? Ele falou, Márcio, consegui fazer isso. Eu falei, nossa, agora o cara vai me dar um case positivo. Ele fez um PDF, amigos, e me mandou pelo WhatsApp. Só que tinha 30 matérias de um lado, 30 matérias do outro. Não tinha como ler o negócio.
Não tinha, sabe? Que você tinha que ficar para tentar ler. E eu falei, ó, isso aqui não vai funcionar. Não é transportado offline para um online. Tem regra para isso. E eu vou tentar falar um pouquinho dessas regras. Mas aqui comunicação, ela precisa conviver entre dois mundos. Márcio, quando é que isso vai mudar? Quando 90% do povo brasileiro tiver acesso à internet. Enquanto esse índice não chegar a 90%, é importante, sim, ter o boletim, entregar na mão do trabalhador, tá na porta do hospital ou qualquer outra unidade de saúde, para falar com os trabalhadores. Os dados sobre a presença diária e ativa das redes sociais, certo? De como usam, eu quero que vocês prestem atenção nesse dado aqui. É isso que vocês têm que entender. Todo mundo está com o celular? Mostra aí para mim. Está liberado usar aí, não tem problema. Tem capinha rosa, ó, tem uns que tem umas capinhas cara aqui, ó. Tem uns sem capa, mas tem uns iPhone, uns negócios, né? Tá? Certo? O que eu estou querendo dizer quando eu digo que 89% das pessoas usam o celular? Que o celular, ele define como as pessoas querem ver as coisas. Vou dar um exemplo. Você tirou uma foto, né? Você tirou uma foto aqui. Se eu sei que a lógica é de celular, eu inevitavelmente sei para que, como por exemplo, vou usar aqui a tática do selfie, certo? Até para mandar para minha irmã depois. Por que o selfie é importante? Porque eu estou aqui, eu estou no primeiro plano. E as pessoas gostam de se ver na internet. Então, inevitavelmente, não podemos fazer... Sabe aquela foto que aparece a cabeça e o sapato da pessoa? Sabe? Sabe quando você vai numa reunião com os deputados e todo mundo fica segurando a genitália? Sabe aquela? Isso não existe na internet. As pessoas querem ver rosto. E a foto tem que ser próxima. Por quê? Porque tem que ser bem lido. Então, a foto posada, aquela foto que as pessoas estão uma do lado da outra, essa é uma foto que a gente chama de tradicional. Ela não chama a atenção na internet. Tem que ser bolinho, todo mundo junto, sorrindo, tem que ter expressão. Quando eu tiro uma foto para a internet, eu não fico um do lado do outro assim, né? Como se estivesse assustado. Tem que ter abraço, tem que ser sorriso, tem que ter movimento, porque é a vida não tradicional. E é uma vida não tradicional que eu vejo numa tela deste tamanho. Isso tem a ver com foto? Tem a ver com foto, mas tem a ver com texto também. Sabe aquele textão que vocês mandam pelo WhatsApp? Informativo do sindicato, que você fica dedando o negócio aqui, ó. Não funciona. Uma mensagem do WhatsApp, para ser bem lida, tem que ter no máximo 8 linhas. Exatamente, é isso aí. Ó. Selfie, tem que ter rosto. Vamos tirar uma foto agora de toda a plenária, daí o fotógrafo se posiciona ali, tira de todo mundo e publica. Quando cai na tela aqui, quem está lá no fundo não se vê. E se eu não me vejo, eu não me identifico. Eu tenho que me ver. E é por isso que, inclusive, inventaram outros aplicativos que você pode postar 1000 fotos e que não vai ser chato. Porque as pessoas querem se ver. O Instagram é um exemplo disso. A pessoa quer se ver. Ela quer ver a foto da comida, sim. Ela quer ver a foto da comida. Ela quer saber se estão tomando cerveja ou vinho, sim. Ela quer saber. É isso. É a vida minimalista, é a vida ostentação, é a vida a partir do celular. Daqui a alguns anos, 80% do conteúdo das redes sociais será vídeo. Vocês querem, daqui a pouco tempo, está muito eficazes na comunicação digital, aprendam a usar vídeo. Márcio, qual é a curva de impacto de um vídeo nas redes sociais? 40 segundos. Não pode um sindicalista pegar e ficar 5 minutos na frente do celular fazendo um informe sobre, seja lá qual o assunto, gente.
Se eu mandar um vídeo para vocês agora no WhatsApp de 5 minutos, o número de palavrão que vocês vão associar à minha pessoa e xingar a minha coitada da minha mãezinha vai ser enorme. Porque ou vocês vão dizer, vai acabar com a minha memória, vai acabar com o meu 3G, vai acabar com meus créditos. Não é isso que fala? Não, gente, é porque a gente não aguenta, depois de 40 segundos, o nosso humor vendo um vídeo diminui. Quanto mais longo o vídeo for, mais ódio eu tenho no coração. « 93% dos internautas brasileiros utilizam o WhatsApp. Aqui foi uma mensagem que eu mandei para o Neto, certo? Mandei um vídeo e uma mensagem curta de mobilização, que é para dizer o seguinte, ó, essa é a mensagem. Redes sociais formam bolhas. O que quer dizer isso? Seguinte, ó, nível de visualização orgânica no Facebook, de 2 a 5%. Quantos amigos você tem? Você tem Facebook? Quantos amigos? 5 mil. Então, quando você postar a nossa selfie aqui, depois a gente pode tirar uma selfie. 20 mil. Agora você exagerou. Vamos lá. Mas depois eu explico sobre isso. Mas digamos que um perfil, 5 mil. Quando a gente posta a nossa foto e é 5%, 250 pessoas vão visualizar. Márcio, como é que aumenta isso? Quando as pessoas curtem, quando as pessoas comentam, quando as pessoas compartilham. Compartilhar é mais importante que curtir, porque curtir é o oi de miss. Sabe o que é o oi de miss? Sabe quando é uma pessoa que você não gosta, está passando do outro lado da rua e você cumprimenta? Ah, desgraçado, ó. Isso é o oi de miss, sabe? Curtir é o oi de miss. Eu vi, mas não quer dizer que eu gostei. Mesma palavra sendo curtir. Minha mãe faz isso. Às vezes eu sou meio radical no Facebook, ela curte, ela me manda uma mensagem inbox e fala, diminui porque está muito radical. Ela não curtiu, ela me avisou que ela viu, o que já me mata de medo. Comentar é mais íntimo e compartilhar é pegar os 5% dele mais os meus 5%. 60 compartilhamentos é uma viralização, porque não se controla. Em 1 hora, 60 compartilhamentos pode ser considerado viralização. Então, eu tenho que fugir da bolha política, certo? Para quem é casado. Não adianta só vocês terem o parceiro ou a parceira, tá? Vocês têm que curtir e comentar. Por quê? Porque o Facebook, quando ele lê pelo número de interação. Se você não interage, não adianta só dormir na mesma cama, certo? E fazer outras coisas. Você tem que ir lá e comentar, compartilhar, porque senão vai sumir da timeline. E aí já vi várias brigas assim. Você viu o que eu postei no Facebook hoje? E a pessoa gela. Não, é porque o Facebook eliminou mesmo. Então tem que fazer isso. 1 minuto. Os dados sobre onde utiliza mais em casa, então é pessoal. Mais celular do que computador e notebook. E aqui é o último dado, confiança. Nas notícias de TV, confia sempre, 28. Notícias de rádio, confia sempre, 29. Notícias de jornais, confia sempre, 29. Quando vai para as redes sociais, 6, 4 e 5%. Eu me informo, mas eu não confio. Por quê? Porque esse negocinho aqui é para entretenimento. Quando eu estou num lugar chato, vou para a TV, tá? Você está olhando TV, tá bom o negócio, você está com o olho na TV. Se não está, correto? Palestra do Márcio, estou gostando, ele está animado e tal. Aqueles lá não estão gostando. Eles estão olhando na tela e conversando lá no cantinho. O que isso quer dizer? Que eu utilizo o celular como entretenimento. Eu estou no meio de um engarrafamento, eu não quero ler uma notícia chata, porque eu já boto na Band lá e já vem de 20 minutos, a conjuntura é diferente, é porrada no trabalhador.
Toda hora. Eu quero ver um vídeo legal, um meme, algo assim. Então, quando você entende que é entretenimento, você muda o jeito de se comunicar nas redes. E aqui, só para passar no final, para deixar meu zaps, mais alguns dados. E eu deixei 10 dicas para vocês de como melhorar a comunicação online de vocês nos sindicatos. Aqui, gente, ó, é uma coisa, eu peguei lá da PP Sindicato, lá do Paraná, que é o meu sindicato, eu posso falar mal deles. Quando você coloca, não a lei da mordaça, pela retirada do projeto 600, ALEP, CCJ, tem um monte de sigla que ninguém entende. Eu falei, gente, não se comunique. Ah, mas é para dentro do sindicato. Gente, se você está se comunicando só para dentro do sindicato, pare de se comunicar, porque você está fazendo tudo errado. A nossa comunicação é para massa, pro povão, dentro desse povão os sindicalizados, mas nós temos que comunicar com todo mundo, porque a internet não tem fronteira, não dá para fazer um negócio desses. Eu fico 2 minutos só tentando entender aonde que o cara quer chegar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o último, e aqui tem meu WhatsApp. Peço desculpas por ter colocado muito conteúdo, espero que eu tenha conseguido ajudar em alguma coisa, colaborado aí para a nossa luta da classe trabalhadora. Obrigadão.